O maior presente que poderíamos ter é esse acesso ao Senhor, estar em comunhão com os irmãos, amém? Em muitas nações isso não é possível. Em lugares de difícil acesso, em lugares de guerras, rumores de guerras, de rivalidades, né? Muitas nações não permitem a religião, né? Não permitem o evangelho, a boa notícia chegar até ali. Porque a gente sabe que hoje não vivemos uma religião, vivemos Cristo Jesus, amém? Que vai muito além do que algo religioso, amém, irmãos? A minha oração, e continua sendo, é que seu coração esteja aberto para receber essas verdades como revelação, não mais uma mera informação, amém? Porque, vez após vez, adentramos essas portas, agora o novo acesso, né? Adentramos aquela porta ali e recebemos palavras, injeções de ânimo, palavras reveladas, mas que se não cair no solo do Espírito, é uma mera informação. É igual você estar em casa, fazendo suas coisas e liga a TV. E começa a informação, é o ratinho, é balanço geral, e balança daqui, e balança de lá. E você fica cheio de informação, você fica inchado. E muitas das vezes, informações difíceis de ouvir, de coisas terríveis que têm acontecido, nossa realidade terrena. Mas uma vez imerso na palavra e recebendo no Espírito, a coisa muda de figura. Você nem faz mais questão de absorver aquela informação. Eu acredito que muitos aqui até desligam essa ruim notícia e adentram nas boas novas do Evangelho. Amém? E conhecendo esse reino de justiça, de paz e alegria, a gente vê como estamos numa condição muitas vezes aquém, à margem do que é o Evangelho. Porque, conversando até com meu esposo de manhã, né, ele conseguiu chegar a tempo, glória a Deus, e conversando com ele, a gente falou sobre isso. É difícil você instruído desde a infância uma relação de troca, mérito, para você adquirir algo. Se você passar na escola, você ganha um prêmio, você vai ganhar a bicicleta que você tanto queria. É ou não é assim, pai e mãe? Tudo é relacionado a mérito, a merecimento. Você, para adquirir alguma coisa, tem que ralar muito. Filho, você tem que trabalhar muito. Você está aí nessa ostentação aí, mas seu pai era da roça. Seu pai fazia, acontecia. E a gente ouve isso, muitos relatos que são benéficos. Até para o filho não ficar também de forma rasa, sem entender que tem que ter esforço, amém? A gente está numa geração difícil, ao mesmo tempo poderosa. Eu digo difícil em relação à sociedade. Aí eu já falo no âmbito carnal, do que a gente vive, né? Que se o filho não se cuidar, ele entra nesse sistema aí. Mas a gente vai trazendo à tona informações de que sim, tem que batalhar, tem que se esforçar para você alcançar um bom lugar, para você ter uma boa profissão. Mas no reino de justiça, através de Jesus Cristo, não é por merecimento. Você não merecia estar sentado nessa cadeira branca. Não era para você estar aqui. Você não merecia. Eu não merecia estar aqui. Mas o amor de Deus nos constrange. Ele nos amou primeiro. Então, tirar um pensamento religioso limitado de um conhecimento e práticas desde a infância, que se é fazendo, merecendo que se adquire algo, é preciso enganjar, empenhar força. É preciso abrir o espírito e entender que pela fé em Jesus, eu já fui abençoado. Pela fé em Jesus Cristo, eu já sou próspero, eu sou rico, porque a palavra me garante, em Efésios, que em Cristo, nas regiões celestiais, eu estou assentada com Ele. Você está assentado com Ele, numa superior aliança, regida de superiores promessas. Você não é bestinho de Jacó. Eu venho de uma época, muitos também, eu sou um pouquinho antiga, não vou falar a idade. A cara parece mais jovem, mas eu sou meio antiga. Eu creio que muita gente teve esse conceito errôneo, que cristão tinha que andar de havaiana, aquela azul com fundo branco, já viram? Havaiana azul, calça social.
Você precisava demonstrar um evangelho na sua aparência, até na sua fala também. Amém, querido? Eu venho de uma época, eu presenciei isso. Cristão, crente, não era próspero, não tinha carro bom. Amém, queridos? E a gente vai quebrar uns biscoitos hoje à luz da palavra. A luz da palavra é uma linha tênue. Você precisa entender duas coisas. Você foi salvo, justificado pela fé em Cristo. Não é porque você mereceu. Mas isso não pode deixar inflado. Porque o excesso de conhecimento, envolvimento com esse evangelho, pode nos deixar autossuficientes em nós mesmos. Isso é um perigo. Porque tudo gira em torno de Jesus Cristo. Tudo que nós temos e adquirimos é pela graça de Deus. Não é porque você é bonito ou feio. Feio não tem gente feia, né, gente? Gente feia é em outro lugar. Aqui só tem crente lindo, amém? Não é pelo muito que você lê, não é pelo muito que você fala, não é pelo muito que você está na plataforma. Isso aqui não é nada, querido. Porque o olhar do Senhor é igualmente, ele é 100% igual a todas as pessoas, todas as classes. É o mesmo amor, uma mesma porção. E esse livro, o Val gosta muito, né, meu irmão? Segundo melhor desse ano, né, porque eu gosto de ler sobre a eternidade. Esse escritor sobre graça, o poder do evangelho, ele quebra muitos paradigmas, muitos falsos ensinamentos e demonstra a luz da palavra. Isso aqui é um estudo de Romanos. Paulo vinha trazendo aos romanos essa luz da graça de Deus. Paulo é um exemplo de como é importante você deixar as coisas velhas para trás. Ele tinha motivos para viver ressentido, constrangido e frustrado pelo histórico que ele viveu. Amém? Uma pessoa culta, eloquente, criada à luz de muito ensinamento, conhecia muitas escrituras, mas de uma forma torcida, ele até perseguiu os cristãos. Aqueles do caminho, como dizem Atos, os cristãos que criam em Jesus. Acreditou, creu, já está no reino. Ele achava que era outra forma, eram pelas coisas, era pelas práticas da lei. E hoje entendemos que é aceitar a Jesus. Nossa, essa frase, né, na hora do apelo, aceitar a Jesus, sim. Você precisa aceitar no seu espírito que você não precisa fazer nada. Tudo já está feito. Amém? O nosso andar, aleluia. O nosso caminhar com Cristo desenvolverá espiritualidade, né? A gente estará cada dia mais imerso de forma espiritual, jogando fora sofismas, enganos e totalmente voltado ao Espírito. Isso é um caminhar de santificação. Repete comigo, santificação. Isso é importante, porque você precisa ser santo como Jesus é santo. Tá bom aí, Hugo? Amém, querido? Dá um glória a Deus aí. Essa palavra é libertadora, querido. É a palavra que transformou a minha vida, o meu entendimento limitado acerca de Cristo, acerca desse amor. Amém, queridos? Em Gálatas 3, 13, 14, na versão NAA, Nova Almeida Atualizada, eu gosto muito para estudar essa versão, né? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se a própria maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Declare comigo, é pela fé. Não é pelo que eu faço. Isso soa meio esquisito, né? Você vai querer dar nó em pingo d'água. Você vai querer fazer o extremo. Você vai querer demonstrar o tempo todo para Deus que você merece aquela bênção, aquela cura. Mas você
não merece. Por Jesus você alcançou pela fé. Amém? E Jesus vindo trouxe essa graça capacitadora para você andar nisso. Em vida reta, de retidão, e desfrutando dessa bênção. Então não é pelo que você faz. Tudo o que você faz vai cooperar para o seu crescimento espiritual, para a sua vida de santidade ao Senhor. Amém? Mas você querer exigir algo que já foi dado, querido, já está disponível, você tem que estar no Espírito para entender, como revelação. Eu estou sendo enfática nisso, porque o Senhor me tocou, que tem muitas pessoas na igreja que ainda não entenderam a boa notícia do Evangelho. E eu gostaria que nesse momento passasse um vídeo, que você fique atento. Será uma pequena demonstração dessa redenção. My God, why have you forsaken me? Finished! Father, into your hands I commit my spirit. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus.
que você jamais se esqueça que um alto preço foi pago para que você tivesse vida eterna. Não deixe o diabo te enganar, porque você foi salvo. Por uma questão de princípio divino, a vida está no sangue. Então, desde a queda de Adão e Eva, no princípio, quando fomos gerados por Deus, aonde foi soprado o fôlego de vida, naquele boneco que veio do pó, e o Senhor fez, né, a Trindade, formou o homem, ele deu a oportunidade de um relacionamento genuíno. Ele não criou boneco, ele foi criado com uma matéria-prima da terra. Mas o fôlego de vida, a zoe de Deus, a vida de Deus, adentrou no ser humano. Só que Deus não fez boneco, marionete. Você hoje, como eu, temos a oportunidade e o direito de escolher uma vida com Ele ou não. E Ele diz desde o Antigo Testamento, escolhe a vida para que vivas, porque foi para isso que eu te gerei. E desde o início, onde Adão e Eva se corromperam e se desconectaram dessa videira, dessa fonte eterna, entrou o pecado. Legalmente, Satanás teve acesso e liberdade sobre o domínio que estava na mão do homem. E ficamos à margem desse benefício, dessa graça e poder na qual fomos gerados. Só que a palavra de Deus diz que a vida está no sangue. E o próprio Senhor, fazendo um sacrifício, colocando Adão e Eva com roupas, né, feitas de pelo de animais, selou ali o homem, né, fez uma aliança. Dali começou a demonstração do que viria posteriormente. A nossa redenção pelo sangue. Eu acredito que pessoas aqui ainda não entendam, mas por que sangue? Por que uma cena como essa aconteceu? Porque a vida está no sangue. No princípio eterno do Senhor, Ele foi fazendo alianças no Antigo Testamento, assim como fez com Abraão, o primeiro judeu, demonstrando essa redenção que viria posteriormente. Todos pecaram e destituídos estávamos da glória de Deus. Não tinha um que poderia, pelo sangue, vocês sabem que a remissão, a justificação, o cobrimento de pecado era pelo sangue, mas não era capaz de nos salvar plenamente. Tanto que as alianças foram passando, Deus prometeu, fez uma aliança com Abraão, o primeiro judeu, e daí, né, por consequência, veio o povo de Israel, que é o povo da aliança, o primeiro povo. E ele diz para os gentios, que éramos nós, antigamente, né, hoje igreja, em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra, todas as famílias. A justificação de Abraão foi pela fé. Ele não teve a redenção, ele não teve esse acesso, mas lhe foi imputado a justiça pela fé no Senhor. Ali já foi uma demonstração que você é salvo pela fé daquele que viria, Jesus Cristo. E foram se passando alianças de sangue, pois a vida está no... Então você entende que um sangue puro precisava ser vertido. Não tinha um justo que pagaria essa conta. E é quando Jesus Cristo vem e resolve esse problema. Amém? Assim como o profeta Isaías já profetizava centenas de anos que ele viria. E de forma exata disse que ele levou sobre si as nossas enfermidades, doenças. Ele levou. Então a gente precisa entender, nós fomos salvos não somente da morte eterna. Nós fomos salvos do pecado, da miséria, da doença. Seja uma enfermidadezinha, seja uma doença crônica, você tem autoridade porque o sangue de Jesus te pagou por isso. Não foi qualquer sangue. E Jesus decide, claro. Ele amou, o Senhor amou de tal maneira toda a humanidade que enviou o seu Filho. Amém?
E hoje, por sermos filhos de Deus, irmãos de Jesus, somos justiça de Deus. Amém? O tempo todo, aleluia, na antiga aliança, logo quando chega Moisés, um mediador em relação a Deus e o povo, o que o Senhor faz? Mandamentos são estabelecidos para mostrar a posição do homem, a condição que o homem estava. E o que as leis trouxeram para o homem? Essa consciência. Em Romanos fala, Paulo diz que a lei é pura, é santa, mas não salva ninguém. Ela não é capaz de nos redimir. E somado aos 10 mandamentos, não ficou só nisso aí, não. Uma pessoa, para ser justa, teria que cumprir toda a lei. Você é capaz de passar um dia sem pecar? Pela graça, sim. Mas a gente não tropeça? Ih, pensei em uma besteira. Você nem precisou falar. Mas tu já pensou um negócio? Senhor, me perdoa. Amém? Nós sabemos que hoje não mais somos pecadores. Porque a nossa origem espiritual, o nosso espírito é santo. Independente do externo, dessa carcaça aqui, que não se converteu ainda. Mas você sabe que você é capaz, pela graça que veio com Jesus, de andar numa vida reta. Amém? E se você tropeça, você tem o Jesus Cristo, você tem a bondade do Senhor que lhe alcança pela graça. Amém? Mas naquela época, Jesus não tinha vindo, o plano de redenção não foi consumado. E mais de 600 incisos de lei. No Pentateuco, né, nos 5 primeiros livros da Bíblia, tem muita coisa ali falando, muitas leis, regras, condutas que o povo judeu tinha que seguir. Então, se você acertava 600 e errava uma, acabou, perdeu tudo, você volta a estaca zero. Era impossível você andar numa vida totalmente íntegra, era impossível cumprir essa lei. Amém, queridos? Só por Jesus Cristo. Não tem outro caminho. Não tem entidades, não tem energias cósmicas, não tem palavras na internet capaz de salvar você. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o próprio Deus que veio para que você fosse salvo. Amém? E a última aliança foi consumada por Jesus Cristo. Jesus vem, mediante tantas promessas em todo o Novo Testamento, você vai lendo e meditando como as coisas foram acontecendo, o Senhor cada vez mais se revelando ao homem, fazendo alianças, aliança com Davi, Jesus é descendente de Davi, fazendo alianças com o homem, chamando o homem para perto. Amém? Até que Jesus veio num plano redentor poderoso. Glória a Deus. Em Gálatas 3, aleluia. Gálatas capítulo 3, versículo 23. Aleluia. Gálatas 3, 23. Peraí. Aleluia. Mas antes que viesse a fé, Paulo está falando aos Gálatas, antes que viesse a redenção, a fé por Jesus Cristo, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados, para que a fé, no futuro, haveria de ser revelada. De maneira que a lei se tornou nosso guardião, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas agora que veio a fé, já não permanecemos subordinados ao guardião, a saber, a lei. Pois todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos vocês que foram batizados em Cristo, o primeiro batismo de 3, é quando você adentra o reino, confessa Jesus, né, crendo com o coração e demonstrando com a boca.
uma vez batizado no reino, batizado em Cristo Jesus. 28. Assim sendo, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão, herdeiros segundo a promessa, abençoados com toda sorte de bênção. Uma vez imerso no reino, vocês já são abençoados. Já está feito, não tem mais o que fazer. Não é plantar bananeira, é fazer uma simpatia, não tem nada que te faça mais merecedor. Eu mereço, nossa, eu jejuei 40 dias, maravilha, mais espiritual, as suas papilas gustativas mais sensíveis ao paladar, você mais sensível às manifestações, ao Espírito Santo falando dentro de você, o testemunho interior totalmente aflorado, maravilhoso. E isso te aproxima, mas que isso seja a porta para a salvação, não é. Amém, querido? Você já é salvo. E tudo mais, para que ninguém se glorie, é consequência de uma vida de rendição. Tem pessoas que é o próprio fruto do Espírito. Você olha e vê a paciência na pessoa. É uma pessoa que está mais próxima de Deus? Claro que sim. Porque a árvore você vê no fruto. Uma pessoa longânima. O couro está comendo, pode falar assim? Sangue na canela e a pessoa está serena, está plena. Não tem uma ruga. Isso é maravilhoso. É uma demonstração de fruto de relacionamento com o Senhor. Amém? Então, pega aí o bizu, querido. Isso é bom até para a pele. Desenvolva o fruto do Espírito. Isso é o quê? Está conectado. Está unido ao Senhor. Então, claro que uma prática de oração, de leitura da palavra, ler livros, que é pura palavra, vai te deixar mais sensível, mais espiritual, menos carnal. Porque a palavra de Deus fala do crente carnal. Existe. Nós não podemos entrar nessa zona de risco. Amém? A gente precisa estar sensível para adentrar cada vez mais naquilo que o Senhor tem para nós. E a primeira coisa é aceitar, querido. Você precisa aceitar que já foi feito. Não é pelo que você faz, mas é o que Jesus já te deu. Então, quando uma enfermidade vier, você vai dar uma ordem para ela sair. Quando a adversidade vier, você percebe o mal-estar na casa. Eu sei que vocês já. Está tudo maravilhoso. Do nada, uma intriga dos filhos. Você sente o mal-estar. Você já bota a ordem para sair. Em o nome de Jesus. Há pouco tempo, nós temos uma filha que mora em Anchieta, a mais velha. E veio um relato terrível de facções, de coisas acontecendo naquele lugar onde ela reside. Meu marido estava no banheiro, eu não tinha começado a trabalhar, eu estava onde a mulher fica muito, na pia, na cozinha. E eu ouvi aquela má notícia, meu querido. Eu parei tudo que eu estava fazendo e comecei a dar ordem para o capeta sair. Imediatamente, eu não sei nem o que o Marcelo escutou, ele nem estava presente. Mas eu não esperei, porque a gente sabe que essa autoridade, ela chegou em nossa vida por Jesus Cristo. E no mesmo momento eu falei, eu preciso fazer algo, eu preciso manifestar aqui esse poder. Nós carregamos o Evangelho, que é poder de Deus. Para aquele que crê, e nós cremos. E eu falei, Satanás, você vai sair agora daquelas ruas, da entrada do bairro, e fui abrindo. Não ficou na vida da minha filha, não. Ficou no bairro todo. E passou um tempinho. E aí, Maiara? Acalmou. Não foi? Parou, acalmou. Não veio mais relato. Estava um auge, uma dificuldade muito grande. Nós precisamos nos posicionar como crente. Senão, o diabo vai passar por cima. Vai. Eu digo
ele não tem influência no seu corpo, ele não tem como incorporar você, não tem como um cristão ser manifesto por demônio, mas a batalha da mente, 24 horas. Se você der uma legalidade, ele vai entrar. E daqui a pouco você está falando igual o mundo, você está concordando com as coisas, e você que era para ser uma pessoa ali, para transformar o ambiente, você está como as pessoas que estão ali naquele meio precisando de você. Mas isso acontece quando você entende no espírito, não é na mente, não é nas emoções. Quando isso cai como revelação quem você é. Querido, eu gostaria que você agora refletisse por um momento a sua posição no reino de Deus. Eu gostaria que agora você fechasse seus olhos por um minuto. Eu peço, por favor, que você reflita nesse reino de justiça, paz e alegria, aonde a palavra diz que você já alcançou todas as coisas. Qual é o seu nível nesse lugar? Qual é a posição que você chegou? O que podemos fazer para essa verdade ser latente, vívida no nosso espírito? Amém, querido? O que está faltando para eu prosperar no meu negócio? Qual é a situação que tem me embaraçado? Por que eu ajo assim quando vem uma má notícia? Eu murmuro, eu falo negativo, eu reclamo, eu faço brigas, e depois que eu lembro, opa, mas a palavra está em mim. Que bom que lembra. Né? Sinal que essa verdade já entrou. Mas o que falta para, de fato, vivermos esse evangelho, querido? Que seja uma manhã de reflexão, porque é algo muito poderoso, querido. É algo muito grandioso. Que nossos olhos naturais não têm a capacidade de medir. Não tem. Adentrando essa palavra, eu cheguei aqui quebrada. Eu já comentei isso. Pedindo, precisando, querendo. E quando a gente vê a palavra, a gente se constrange, porque já está tudo feito. E há benefício e bênção no dar, no abençoar, no compartilhar, no declarar, no chamar. É ao oposto. E eu vim no contrário. Pastor, coitado, ele sofreu um pouquinho comigo. A Kátia me ajudou muito, as ministras Vanúzia, o Val, ajudaram muito o André. Palavras de fé, nossa, ministrações de fundamento da fé. André Barbosa. Busque lá no YouTube. Nossa, cura com a Vanúzia, redenção com o Val. Vá lá no nosso canal, você vai ver que coisa maravilhosa. E a gente muitas das vezes pensa assim, nossa, mais uma vez falando sobre isso, Paulo diz que é segurança para a nossa vida. Porque se no básico, se nas pequenas coisas a gente titubeia, a gente tem uma vida rasa, como a revelação superior vai chegar? Muitas das vezes a gente sente no espírito, eu creio que a gente que está envolvido, né? Estudando a palavra para ministrar, às vezes vem uma palavra que já foi falada há pouco tempo, mas o Espírito Santo está operando, porque a igreja tem que andar junto, a igreja tem que caminhar junto. É difícil, é muito complicado o músico. Marcelo, a unha cresce igual o Wolverine, rapidinho assim, ó. Aí você imagina uma mão com a unha cortada para tocar e a outra grande. Não vai ficar legal, você entende? É um exemplo bem chulo, assim, bem... Mas você entende? Uma mão está certinha, a unha está a parar e está fazendo acorde. Agora a outra é igual uma garra. A coisa não vai ser plena. Não vai ser perfeito, amém? Você está com os ingredientes para fazer uma torta, quem é do doce aí. Um alimento está azedo. Você vai jogar os ovos, quem nunca, né? Está tudo lá junto. Falei, vou botar o ovo, que tá bom, né? A galinha tá de boa. Quando joga o terceiro, você estraga tudo. Porque um ingrediente estava ruim. Você entendeu? Um ovinho ruim estragou toda a massa. E para que essa engrenagem gire e avance, a igreja tem que estar coesa junto. Então, receba a palavra com mansidão no seu coração, como remédio e muitas das vezes uma vacina, entendendo que pessoas estão chegando.
E esse reino é para todos desfrutarem. Não é quem é ministro, não é quem é casal pastoral, só líder, de fato algum. É para a igreja, é para o corpo. Quem está aqui só tem mais responsabilidade. Quem está aqui sua camisa um pouco mais. E é preço a pagar. Amém? Porque o preço de salvação já foi pago. Mas uma vida de entrega, saiba que tem algo. Custa de você. Custa de mim, sim. Porque uma vida com o Senhor é renúncia. Para você se graduar, querido, os jovens desse lugar, o livro ele não vai cair no seu cérebro, você não vai entender tudo no estalar de dedo. Você vai ter que sentar e estudar. Você vai abrir mão da praia, você vai abrir mão de um compromisso. Mas é por um período. Tudo na vida requer de nós. E quando se diz respeito ao Evangelho, é algo tão poderoso que, somado à sua limitação na carne, Satanás ele quer te dar rasteira. Satanás, nessa geração, quer mostrar que é pesado, que ser crente é chato, que é difícil, que não tem benefício. Amém? Que você, de uma vez por todas, vire a página. E eu vou falar uma coisa aqui inspirada. Melhora a cara também. Porque o diabo vê a cara de maracujá que você tá. Cara plena, linda, maravilhosa. Cara bonita. O BRT é uma bênção. Olha o céu azul. Eu tenho perna para correr, para entrar. Inspirado pelo Espírito. Olhe o lado bom da sua vida. Olhe o que já está pronto. Eu comecei a mudar essa mentalidade. Meu Deus. Eu comecei a me sacudir no Espírito. Acorda. A vida é linda. É uma dádiva. É o poder de Deus em operação. As folhas balançando. O vento. É o próprio Senhor que fez. O ar entra. Cuida dos meus pulmões e sai. Me dá vida. Eu não estou no leito do hospital. Eu tô seguindo o fluxo, amém? Não deixe um parente ficar doente para você procurar. Não deixe a mãe fazer aniversário para dar um parabéns ou elogio. Viva intensamente, porque o Evangelho é boa notícia todo dia. Não é num dia especial. Não deixe para botar uma roupa melhor num casamento. Ande lindo todo dia. A bolsinha é R$30, mas é uma bolsinha nova. Amém, ninguém sabe. Linda e maravilhosa, porque o seu Pai é bom. A morte de Jesus custou tudo de Jesus. Quando Jesus disse, Pai, por que me desamparaste, você me abandonou? Jesus, querido, que entre com uma revelação nessa manhã. Jesus Cristo, da Trindade, o haja na criação. Haja e ouve. Jesus em operação. Esse Jesus morreu espiritualmente. Ele morreu espiritualmente. Quando toda a mazela de pecado adentrou Jesus Cristo, houve uma separação de Deus. E foi muito caro. Ele passou 3 dias no inferno, resolvendo o problema da humanidade. Crendo que ele subiria em grande glória, recebendo um nome superior a anjos, autoridades. Hebreus 1. Subiu em grande glória, já tem seu corpo glorificado, assentado com o Senhor. O Senhor falou, como promessa até no Antigo Testamento, eu hoje te gerei. Ele precisou de um processo também. Pela sua vida, ele morreu espiritualmente. E a gota de sangue que ele entregou no Getsêmani, porque ele não queria essa separação. Ele não queria, mas por te amar tanto, por me amar tanto, ele decidiu se entregar. Ele escolheu, querido. Não foi o soldado. Agora, com essas 30 moedas de prata, obrigada, Judas. Vamos pegar. Ele se entregou. Ele se deixou levar.
para que hoje fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia. Estamos encerrando Tito capítulo 2, para encerrar. Tito capítulo 2, um livro pequeno, porém valioso, querido, te indico a ler. Tito capítulo 2, a partir do versículo 11. Diz assim: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos nesse mundo como? De forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança, a saber, o retorno de Jesus Cristo. Essa é a bendita esperança da igreja. E a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos nos libertar através do pagamento de um resgate, nos tornar livres. Você foi remido, você foi liberto de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Aleluia. Tito 3, versículo 3. Pois nós também no passado, não precisa ir tanto no passado não, para você lembrar o que você já fez. Ficou no passado, amém? Mas é uma lembrança que está sendo traga aqui, porque é uma verdade. Outrora, éramos escravos do pecado. Amém? Éramos levados a qualquer vento. Porque nós também, no passado, éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixão e prazer, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando uns aos outros. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, Ele nos salvou, não por obras da justiça praticada por nós, nunca por justiça própria. Já falamos muito aqui. Nunca você vai ser capaz de se auto-justificar em nada, se não for por Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Ele nos salvou não por obra de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente. Aleluia! Por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Salvos pela graça. Assim é você que confessou Jesus. Amém? Ministério de Música, pode me ajudar? Eu oro, querido, para que essa verdade cresça no seu coração. Que você a cada dia entenda que você hoje é justiça de Deus. Você tem autoridade na boca. Você não vai aceitar relatório negativo. Ah, mas esse emprego aí, ó, tá passando uma leva. Eu acho que tu vai junto, hein? Tá repreendido em nome de Jesus. E se eu sair, outra porta se abrirá. Não tem problema. Eu vivo por fé. O justo viverá pela sua fé. Uma porta vai fechar aqui, outra vai abrir. Eu fazia faculdade, já contei isso um tempo atrás. Eu estou seguindo o fluxo, amém, querido? Para encerrar. Eu me ousei, né? Ousei em entrar na engenharia. Meu marido super apoia demais, né? Sempre me promovendo. Vai estudar, Karine? Vai. Amém, vamos. Da segurança do trabalho, comecei a pagar a engenharia. Chegou um determinado momento que a corrupção foi tão grande no meu trabalho, que eu me vi num caminho sem saída. Eu falei, ou eu pulo para cá, ou eu peço para sair. Ou eu entro no esquema,
ou eu conto com a graça. Eu conto com a fé em Cristo. E um belo momento eu pedi conta. Falei, não vai resolver, porque nós temos o Espírito Santo dentro de nós. No Senhor nós temos a consciência do certo e do errado. Pelo Espírito você identifica o que é para fazer e o que é para deixar de fazer. O nosso Ministério Verbo da Vida não tem o costume de dar roupa tal, ande assim, faça assim, culto de doutrina 100%. A primeira coisa é você entender que você precisa ser guiado pelo Espírito. E o teu Espírito vai te mostrar, não convém. Não é assim. Precisa ser assado. Deixa isso. Invista naquilo. Diferente de quem serve. É outra linha. Quem serve no corpo, nós temos procedimentos, amém? Importantíssimos que precisamos seguir. E guiada pelo Espírito, eu falei, eu vou sair. Eu chorava no banheiro. Falei, Senhor, tá difícil. Mas eu pago faculdade. E agora? E as coisas foram acontecendo. A minha mãe me ajudava com um valor na parcela. Eu já pagava alto a engenharia. E foi quando ela falou, Karine, fui mandada embora do trabalho. Depois de 13 anos, não vou poder mais te ajudar. Eu falei, meu Deus, eu estou querendo abrir mão do trabalho. O que eu faço, meu pai? E eu estava no segundo período. Começo de uma história. E eu fiz um voto com o Senhor. Eu falei, Senhor, eu creio que o Senhor não vai me desamparar. Essa porta eu vou levar até o fim. E virou o ano. A minha última parcela era em dezembro. Eu e meu marido juntamos moeda. Porque quando virava o ano, de 2 em 2 semestres, tinha o reajuste. Eu tinha que pagar 1.000 e pouco. Juntamos as moedas para pagar a faculdade. Falei, agora, Senhor, eu não sei. Eu não vou trancar, eu creio que... E um colega falou, por que você não tenta a bolsa lá na secretaria? Eu falei, mas não está em época de bolsa? Porque tem um processo, né, na faculdade. Eu falei, não está em época. Mas eu senti aquele, vai. E eu fui. E conversando na secretaria, a menina me desprezou. Só que passava um rapaz e ele olhou para mim e falou para ela assim, deixa ela se inscrever, o não ela já tem. Aí uma gota de esperança brotou. E passando-se um tempo, passou o tempo, eu desempregada. É até emocionante, né? Não pela situação, mas como Jesus é lindo. Ele se importa com você, querido. Ele se importa com você. Ele se importa com a sua dor. Ele se importa com a sua necessidade. Eu estou encerrando. E eu estava na minha mãe, a gente na mesa, não lembro se o Marcelo estava. E veio uma mensagem dizendo que eu tinha ganhado um benefício da faculdade. Eu fiquei assim, saiu a bolsa? Só que a nossa visão é tão limitada em relação ao poder que opera aí dentro, que eu achei que era 50%. Eu me tremi toda, né? E no outro dia eu fui na secretaria. Sentei no guichê, chamou a senha. E a menina falou assim, a sua bolsa saiu. Aí eu, que bênção. Quantos por cento? Ela, 100%. A cadeira quase cai comigo junto. Eu, peraí que eu não estou entendendo. Fala para mim. Engenharia Civil, 3º período. 100%. E a faculdade vai cobrir até o final. Eu comecei a chorar lá mesmo. E outra coisa, querido. Deus, Ele tem mais. Ele tem mais. Sabe aquela medida recalcada do arroz? A medida recalcada, sacudida e transbordante? É isso que Ele tem para derramar aqui hoje. Nessa manhã. Ela falou, tem mais. Você ainda ganhou o estorno do dinheiro que você deu. O 1.000 e pouco que você pagou, a faculdade já cobriu. E eu fui ressarcida, R$ 1.204, que me segurou aquele período. Ele é fiel.
Aquele que começou a boa obra, ele vai até o fim. Eu comecei no Rema 2 anos atrás, sem emprego, sem perspectiva, mas já com uma palavra. E o meu marido foi uma semente. Ele falou, eu vou plantar e vou investir em você. Sem poder, pagou para mim e para ele durante um ano, que eu entrei um ano depois. Agora em dezembro eu paguei minha parcela, eu botei meus filhos, eu fiz o que eu quis, porque Deus é fiel. Deus se importa com você. Deus tem o melhor. Eu estou falando de coisas normais. O Espírito Santo está entrando nessa linha agora. Em coisas naturais. Ele se importa. Ele quer que você reine. Ele quer que você cresça. Aquela roupa velha você vai jogar fora hoje. Aleluia! Glória a Deus. Aquela fronha furada, que esse dia eu peguei lá em casa, você vai jogar fora hoje. Porque Deus tem uma porção essa manhã, para minha e para a sua vida. Mas fique de pé, por favor. Enquanto a sua mente não mudar, não vai chegar. Esse reino no Espírito, o Senhor te convida essa manhã para que se manifeste no natural também. Reino de justiça, paz e verdadeira alegria. Você não vai andar cabisbaixo. Você não vai andar mais pedindo emprestado. Você vai ter para dar. Você vai ter para dar.